Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rafael Martins do Na Bolsa com Rafa. Vamos começar agora a nossa 7ª aula de análise técnica, análise gráfica. Vamos falar hoje sobre engolfo de alta e de baixa, mais um padrão de reversão de tendência. Então vamos lá. Então, basicamente o que é um engolfo? O engolfo é um considerável padrão, ou seja, um importante padrão, muito importante por sinal, de reversão de tendência. Geralmente, é um padrão que costuma marcar o fim de uma tendência, formando ali uma região de suporte e resistência. O que é marcar o fim de uma tendência? Por exemplo, estamos na tendência de alta, se acontece um engolfo ali naquele sinal que reverte a tendência por um período curto ou um período longo, aquele ponto onde ele aconteceu tende a, no caso, se fosse uma tendência de alta que predominava e ocorreu um padrão de engolfo de baixa, ele tende a marcar ali, aquela região tende a virar uma região de resistência. E o inverso para o engolfo de baixa, tendendo a virar uma região de suporte. Ele é formado, e como ele se forma? Ele é formado por dois candles de cores diferentes. No caso do engolfo de baixa, o primeiro candle tem que ser um candle branco, um candle comprador, e o segundo candle ele precisa ser um candle negro, um candle vendedor, ou com as cores que vocês utilizarem na sua plataforma, que referencie um candle comprador e um candle vendedor. No caso de engolfo de alta, o primeiro candle obrigatoriamente tem que ser um candle vendedor, e o segundo candle, o candle que confirma o padrão, um candle comprador. O corpo do segundo candle deve engolir ou engolfar completamente o candle predecessor, o corpo do candle predecessor. E o que significa isso? É assim. No caso de um engolfo de baixa, digamos que o mercado vinha numa tendência de alta, o mercado vinha aqui numa tendência de alta, e aqui nesse ponto, uma linha de contexto de resistência, acontece o seguinte: um candle comprador aqui nessa região, vou desenhar aqui, e aí logo em seguida um candle vendedor, onde a sua abertura dele, que é o que eu ainda ia falar no próximo slide, a abertura desse candle, do segundo candle, no caso do engolfo de baixa, ela precisa ser acima do corpo do candle predecessor. Ou seja, ela precisa iniciar acima dele. Pode ser acima das sombras, da sombra superior ou não, mas ele poderia começar aqui, ficar apenas assim, sem abrir acima do candle anterior, acima da sombra do candle anterior. Valeria, o padrão é confirmado? Sim, é confirmado, mas se ele engolfar totalmente, inclusive as sombras, isso potencializa a força do sinal. Isso aqui é um engolfo de baixa. Ele ajuda a aumentar a força dessa resistência ou a marcar um ponto de resistência aqui. E a sua confirmação de entrada, ela vai se dar no rompimento da mínima desse corpo. Desta forma, quando o candle fizer isso, esse rompimento aqui confirma a entrada vendedora no sinal. Importante observar sempre o contexto, observar
aumento de volume ajuda a aumentar a probabilidade desse tipo de operação, desse tipo de padrão. E o inverso disso vale para o engolfo de alta. O mercado viria aqui na tendência de baixa, formaria o candle, primeiro candle vendedor, formaria aqui o primeiro candle vendedor, e o segundo candle comprador. Vou até botar um exemplo diferente para vocês entenderem que não precisa pegar as sombras por completo, mas se pegar, aumenta a força do sinal. Você precisa engolfar, tá vendo aqui? O corpo inteiro aqui está engolfado. O sinal não seria tão forte quanto aquele que eu desenhei acima agora há pouco. Se for assim, melhor ainda. E se ele for assim, aí costuma se chamar na gíria do mercado como de livro. Assim foi perfeito. Claro que nada é perfeito no mercado. Nem tudo são flores. A maioria das vezes, por sinal, não são flores, mas este é o padrão. Se ele já abrir rompendo aqui, eu costumo ter mais segurança em entrar do que se a abertura desse candle iniciar assim, aqui abaixo, fazer isso, para depois voltar. Quando ele já abre aqui e vai, é melhor ainda, né? O engolfo de baixa, ele deve ocorrer, o engolfo de baixa, ele deve ocorrer após uma tendência de alta, prolongada ou não, preferencialmente em zonas de resistência anteriores, aumentando a probabilidade de reversão do movimento para baixo. Da mesma forma, o engolfo de alta deve ocorrer após uma tendência de baixa, prolongada ou não, preferencialmente em zonas de suporte, aumentando a probabilidade de reversão do movimento para a alta. A força da tendência a ser revertida deve refletir na potencial reversão. O que isso quer dizer? Eu vim aqui numa tendência de alta forte, de baixa forte, e aconteceu aqui chegou aqui numa zona de suporte bem longa, aconteceu aqui o que? Um engolfo de alta. Tivemos aqui um padrãozinho de engolfo. O que essa frase aqui quer dizer? A força da tendência a ser revertida deve refletir no potencial reversão. Então, quanto mais forte a tendência anterior a ser revertida for, mais forte deve ser também o seu potencial de reversão aqui. Em contrapartida, se tivermos uma tendência curta, digamos, o mercado vinha trabalhando assim, fez essa leve baixa aqui, fez essa leve baixa, aqui, sei lá, às vezes tinha uma zona de suporte anterior aqui, um suportezinho aí do passado, uma linha a ser considerada, e aí o mercado fez um engolfo, formou um padrãozinho de engolfo aqui nessa região. Essa tendência de baixa aqui é uma tendência válida, provavelmente é uma micro tendência, uma tendência de curto prazo. Então o seu potencial de reversão aqui, ele deve ocorrer da mesma proporção
do movimento a ser revertido. Então, a tendência é que essa reversão aqui não seja algo muito forte. Então, aqui pode ocorrer esse engolfo de baixa aqui e a probabilidade dele chegar aqui nessa resistência e voltar a cair vai ser grande também. Então, é isso que quer dizer aqui com essa frase. A força da tendência a ser revertida deve refletir na potencial reversão. O engolfo deve acontecer principalmente entre os corpos reais dos dois candles analisados. Porém, caso englobe também as sombras inferiores e superiores, terá efeito potencializador ao padrão. É o que expliquei no slide anterior. O engolfo de baixa, a entrada é quando o preço rompe a mínima do candle engolfador. É o que eu havia explicado também. E o engolfo de alta, a entrada é quando o candle rompe a máxima do candle engolfador. Para simplificar, eu fiz esse slidezinho aqui. Aqui o engolfo, a entrada do engolfo de baixa, quando perde a mínima do candle engolfador. E a entrada no engolfo de alta, quando rompe a máxima do do candle engolfador. Vamos lá, alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho um gráfico da Vale 3. Um exemplo de um engolfo de alta. Esse exemplo aqui foi um print que eu tirei na Vale no gráfico diário dela, e é do dia 8 de fevereiro de 2019, onde aconteceu este padrão. Aqui o mercado vinha, não tive como colocar tudo aqui na tela, mas o mercado vinha trabalhando nessa zona de suporte aqui, a linha já considerável há um tempo atrás. E olha o padrão de engolfo aqui, olha a força desse sinal. A gente fala do tamanho da tendência, deve refletir também no seu potencial de reversão. Ele vinha aqui na forte tendência ele vinha com uma forte tendência de baixa, né? Olha o tamanho desse gap aqui, de baixo. E encontrou essa zona de suporte. Olha só como esse candlezinho branco aqui, esse candle comprador, olha a força de engolfo. Ele engoliu por completo o candle predecessor, o candle anterior, incluindo sua sombra, e com praticamente um candle que a gente chama no mercado de marobuzu, né? Um candle mostrando muita força compradora. E olha o tamanho da reversão que isso gerou. Olha o tamanho da reversão que isso gerou. Para melhorar ainda mais, mostrar aqui também, tivemos aquela alta. Nesse próprio gráfico da Vale, vocês podem ver que é a mesma tela. Olha, é o mesmo gráfico. Este e este. Eu vou mostrar aqui o engolfo de baixa, foi esse que a gente acabou de exemplificar aqui. Desculpa, o engolfo de alta, a gente acabou de exemplificar aqui. E eu vou mostrar agora como nela também ocorreu engolfos de baixa. E vale ressaltar novamente, quanto maior a força da tendência anterior a ser revertida, maior seu potencial de reversão também no padrão. Então aqui eu vi uma tendência mais forte, a reversão teve uma certa relevância. Aqui ocorreu um engolfo de baixa, olha isso, mesma coisa, engolfando todo, mas de uma perna de alta menor do que era a perna de baixa anterior. Uma breve reversão. Aqui ocorreu o quê? Outro engolfo de alta, uma perna menor, um potencial de reversão também menor. E o que ocorreu aqui? Uma perna menor ainda do que antes, também um segundo engolfo de baixa, que levou um pequeno, praticamente não chegou a ser confirmado, né? Mais para frente aqui, você vai ver que depois esse gráfico fez isso. Podem ir lá no gráfico da Vale que vocês vão ver. Ele gerou aqui uma coisa que eu esqueci, que eu não falei. O stop da operação é sempre
técnico, hein? Atrás do candle que for maior, ou o engolfador, ou o candle predecessor. Nesse caso aqui, a entrada aqui, o stop aqui, a entrada aqui, o stop da operação aqui, a entrada, neste caso, aqui, o stop da operação aqui. Vamos ao próximo exemplo. Aqui temos um exemplo de engolfo de baixa no dólar futuro. O preço já havia trabalhado antes essa zona de resistência aqui. Veio aqui, trabalhou de novo. Quando chegou nela aqui, ela perfurou essa linha de resistência com um belo engolfo de baixa. Olha só, levando também sombras e corpos por completo e com o volume acima da média, potencializando a força, a probabilidade do sinal. Vamos ter aqui um outro exemplo, um último exemplo aqui nós pegamos no gráfico do Itaú, né? O YouTube 4, time frame diário também. Então vamos lá. O preço já vinha trabalhando aqui essa zona de resistência. Anteriormente aqui ela já havia sido também. Trabalhou aqui. Tentou chegar próximo aqui da região, já sem muita força. Aqui é que deixou um engolfo de baixa aqui. Novamente englobando tudo. Corpo e sombras. Melhor ainda. Onde foi a entrada? A entrada aqui. Marcar de ver. O stop da operação seria aqui, logo acima. Esse daqui teria que contar os pontos ali para ver se chegaria a dar stop, porque assim eu sempre coloco stop um pouco acima, alguns pontos acima. Se chegaria a dar stop ou não aqui nessa operação, mas depois você vê a força que esse sinal tem. Olha quanto caiu. Já era um sinal de que uma reversão aqui estava bem próxima de acontecer. Deu entrada aqui, mas acabou voltando um pouco, mas já finalizou a queda. E olha o acréscimo de volume na confirmação do sinal. Então vamos lá, um breve resumo aqui. Então, o segundo candle deve engolfar totalmente o corpo real do candle predecessor. Contexto, nunca se esqueçam, em nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de operação. Sempre a região de contexto em que está acontecendo mesmo. No caso do engolfo, é um padrão de reversão de tendência, então procure zonas de suporte e de resistências do preço. Entrada quando o preço rompe a mínima do candle engolfador, em um engolfo de baixa, ou quando o candle rompe a máxima do candle engolfador, em um engolfo de alta. Costumam marcar zonas de suporte e resistência. Se aquela zona ainda não era um suporte e resistência do preço, ele tende a se tornar ali um ponto a ser considerado como suporte ou resistência. É importante, como em todos os padrões, observar um aumento de volume no candle. Isso ajuda a confirmar a força do sinal. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Se inscreve aí no nosso canal para acompanhar nossas aulas. Lembrando que todo domingo, giro dominical na B3. Nós divulgamos nossos estudos para a semana nos índices futuros, no main índice, no dólar. Também falamos sobre Bitcoin. E falamos sobre algumas, cerca de 30 e poucas ações da Bovespa, mercado de ações. Então se inscrevam para ficar sempre alertas aí aos vídeos que são lançados. Um abraço a todos, muito obrigado
Uma ótima quarta-feira.